A ideia é a gente trocar impressões, enfim, pensar um pouco essas questões que estão ali no tema, como a ancestralidade, a, a formação da gente de dança, né? As coisas que cada um traz no seu corpo, né? E essa relação pandêmica, né, da gente com o público, o nosso lugar de artista dentro desses quadradinhos ou dentro dos desafios de sobreviver, enfim, e a nossa relação com o público. Então é bem amplo, na verdade, é um super bate-papo. Eu chamei vocês três porque eu acho que são três pessoas que eu admiro muito, são três artistas que eu gosto muito, acho que tem muito fundamento, pesquisas profundas, enfim. E só para a gente encontrar, tô brincando, mas também, para a gente encontrar e para compartilhar isso, o pessoal, os vocacionados são artistas também, já Paulo, né, que já fez vocacional dança quando ele começou, imagina, uma honra ter essa figura aqui que fica na pesquisa da educação. Priscila Magela, que é uma super cantora também, além de ser uma artista e tá trabalhando, está estudando na EAD, está se formando, né, nesse ofício das cênicas. A Ana André, que também é uma artista incrível de artes visuais, performáticas, enfim, ela vai para todos os cantos, né, Ana? E, e a Beth Prioste, que hoje não pôde vir, que era aniversário da irmã dela. Aí, bom, vocês conhecem, eu sou Anabel Andrés, eu tenho um caminho aí com a dança e com a música, bem vasto, bem eclético também, de certa forma. E, enfim, e acho que como vocês também, eu vejo um pouco essa coisa tentacular de muitos caminhos, achei que ia ser muito bacana trocar com pessoas que têm várias referências, né, artísticas para compartilhar com a gente, enfim, essa riqueza aí. E então estão abertos os trabalhos. Eu queria também que então a gente começasse cada um se apresentando, cada um de vocês, e depois a gente abre para o papo. Se a reunião cair, a gente abre, acho que no mesmo link, porque estava agendada a reunião, então a mesma sala a gente consegue abrir de novo, tá? Que a gente está na versão gratuita do Zoom. Queria agradecer, né, pela presença de vocês aqui com a gente, muito importante. Depois, né, esse material também vai ser compartilhado com as outras, com todas as equipes também do vocacional, porque a gente, né, está gravando, né, sempre as conversas e podendo compartilhar. Então, agradecer muito a presença de vocês e a gente poder ter esse momento de conversar com vocês, assim. Muito obrigada. E como a Anabel falou, eu sou a Daniela, a gente está trabalhando junto esse ano. Eu estou articulando a equipe Sul 2, e eu sou atriz, eu trabalho com teatro, e sou dramaturga também há muito tempo. E, então é isso. Muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Desculpa que aqui está uma chuva gigantesca e está falhando um pouco, então talvez eu fique mais com a câmera desligada, mas consegui abrir aqui para poder ver e falar com vocês. Obrigada, viu, gente? Pode Obrigada, começar. Dani, também por estar aqui hoje e gratidão a todos vocês. Então, quem gostaria de começar, pode ocupar o espaço. Quer começar, Marco? Aham. Bom, bom dia a todos, a todos, todes, todas. Meu nome é Marcos Xavier, né? Trabalho com dança, né? Comecei, na verdade, também tem um pouco essa coisa tentacular, né? Porque eu comecei com música e me apaixonei pela dança e acabei mergulhando na dança, né? Meu primeiro contato com dança foram os grupos de dança afro e de danças populares. Uhum.
E também, logo no começo assim, da minha carreira, quando eu era jovem, assim, eu tive a honra, né, a sorte, a honra, né, a luz de conhecer também a Maria Momisson, né, que sempre foi uma, uma referência assim, para mim, sabe, assim, nos trabalhos de dança. Né? Ela foi através dela que eu fui conhecer a técnica do Rodolfo Laban, né? E, né, fui fazendo, fiz muitas aulas, né, com Mariana Muniz, com José Ordonez, né? E aí também dançando com o grupo do Tião Carvalho de danças populares, né? E com o finado Marcelo Midambi no grupo chamava Banda Lá, né? Na verdade, assim, eu gostava de dança, né? Mas o impulso que eu tive inicial para começar para ir dançar foi que uma vez eu li no jornal que tinha um grupo de escritores negros que se cotizavam todo ano e produziam um livro, né? Chama Cadernos Negros. Aí eu fui um dia no lançamento desses Cadernos Negros, aí um dos poetas, Obi Inaeke Buku, ele fazia uma performance, ele dançava e falava os poemas dele e dançava. Aquilo me encantou profundamente, mexeu comigo muito profundamente. Eu falei, nossa, esse é um tipo de dança que isso eu acho que eu quero fazer, é um tipo de dança que eu quero fazer, porque isso ecoa muito profundamente dentro de mim, isso fala da, da minha cultura, né, do meu povo, né? E foi assim que, claro que depois nesse meio tempo você vai se encantando pela busca do movimento, pelo movimento e tal, né? Até que acabei indo trabalhar com o Denilton, né? Que foi também uma outra experiência assim bem intensa, bem interessante. Depois eu acabei indo trabalhar com o Takao, que é aquela coisa de ter, foi ele que é amigo pessoal do Kazuo, trouxe o Kazuo a primeira vez para cá para o Brasil e trabalhava um pouco com essa proposta, né, do Butô, né? Então eu trabalhei esse tempo com o Takao, embora se vê o meu trabalho ele é contaminado, tal, mas não é muito a minha, não é o meu objetivo, a minha coisa de fazer Butô, não, faço dança e hoje uma pesquisa mais talvez voltada à minha ancestralidade, né? Com esse último trabalho que eu fiz, a Josefina, né? Dedicado à minha mãe, então meu ancestral mais próximo. E a gente tem um grupo aqui também, o coletivo Paisagens Flutuantes, né? Que é eu e atualmente eu, Rosana Ribeiro. A gente sempre teve, esse coletivo foi aberto para colaboração com outros artistas, né, de outras áreas também, de dança, de teatro, de música. Né? Mas agora, esse ano, o coletivo, assim, eu estou voltado na minha pesquisa, né, descobrindo, aprofundando mais nessa pesquisa minha individual, né, que é em cima das coisas do afro que eu trago, do moderno, né, do lama, todas essas danças populares, né, é tudo isso que eu carrego no meu corpo. E a música, né, porque sempre também eu fico ali, né, cantando em coral, ou fazendo música para espetáculo de teatro, ou tocando, né, sempre, né, misturado. Então, uma breve apresentação, né, então é isso. Obrigada, Marco. É verdade, a gente se conheceu, você era saxofonista, né? A gente se conheceu lá na Vila Madalena. Você era saxofonista e eu era tecladista. Bom, Depois, depois nós nos encontramos lá na ULM,
você trabalhava, acho que com barbatuques, né? E eu e o Álvaro Juvenal, a gente dava aula de dança afro lá na ULM, lá da Padre, lá no Do Brooklyn, Brooklyn. lembra? É, Sim, sim, é verdade, é verdade. E a teve até um... Maria, que foi uma ponte, né? Por muito tempo a gente se encontrou nessas coisas da Sim. dança, né? Laba, principalmente. Então, eu lembro da Bienal, né? Lembro a Bienal de dança, acho que foi a 21ª ou a 12ª, eu não lembro mais o número, mas vocês dois estavam lá. Sim, Você que subiu em cima aquela oca, né? Antigamente Lembra? era o Museu da Aeronáutica lá, né? Então, não era o Museu do Folclore ainda. Ah, é, Museu do Folclore. É que o Toninho do Abaçaí, Uhum. ele que era o diretor lá, que foi graças a isso que a gente conseguiu usar a oca, né, como cenário também. Aquele trabalho era bem legal, né, porque era tudo aberto, tudo. Era bonito, né? A gente começava dançando em cima da escultura da Denise Milan, né? Se não me Isso, engano. que aí ela tinha, era como se fosse uma digital, né, que Uhum. virava um labirinto, e aí tinha a oca lá atrás, assim, o Jardim das Esculturas. Então, o meu lance sempre foi esse, muito essa coisa do espaço, né? E de como eu tenho assim, acho que é uma tendência para o plástico. Então, eu estou sempre mexendo com grandes espaços que é uma coisa que eu também acho que eu herdei da Dona Maria, que é essa coisa de você ir sentindo como se as coisas estivessem em transformação. Então, nunca foi minha praia muito a coreografia super determinada, mas é colocar elementos em jogo e esse jogo ia acontecendo quase que por si mesmo, né? Mas, enfim, a minha formação é Laban, basicamente, principalmente. Aí eu fiz muitas coisas por aí, com outras pessoas, sempre ligado ao movimento, mas o meu movimento é esse, principalmente, de transformação do espaço. Nesse momento, assim, já estou numa fase mais que me retirei um pouco da cena, né? Mas, ao mesmo tempo, continuo muito atenta a essa questão que é a colocação do ser humano enquanto um humano que se discute, que ele tem essa necessidade de estar o tempo todo se colocando em movimento também. E, por isso mesmo, não parar de se questionar, né? Não o questionar existencial, assim, que estou fazendo aqui e tal, mas é ampliando sempre a noção de ser, né? Porque já que nós temos que viver na terra imperfeita, como diziam os Guarani, né, a gente tem que aprender a lidar com essa questão da dificuldade, que é ser um humano e um humano que enxerga para além da realidade como ela é, no sentido da sociedade, né? Eu não sei, eu acho que eu já estou caindo numa outra coisa, mas eu acho que nesse momento, principalmente, em que a gente vê que não vai sobrar muita coisa para os nossos netos, né? Acho que é muito importante a gente prestar muita atenção nos nossos pensamentos e como que a gente olha para o outro,
esse outro que, na verdade, são os nossos parceiros, né, no mundo, os parceiros que produzem, os parceiros que estamos aqui, né? Acho que qualquer coisa que a pessoa quiser saber um pouquinho mais a respeito da minha formação, tá? Só perguntar, tá bom? Maria, minha grande mestra, uma querida pessoa assim que me abriu muito o olhar na dança também. Eu tenho um carinho muito especial por todo esse caminho junto com você, Mar. Muito, muito, muito mesmo. Eu que Nossa, agradeço a sua integridade, Bel, sempre. gratidão. Muito obrigada. Bom, Bom, e Paula, quer? eu sou Paula Salles, e eu sempre começo dizendo que a minha primeira formação em dança foi em casa, foi com a minha família, assim. Foi vendo meu pai dançando, uma paixão que ele tinha, que era autodidata também na dança, que aprendeu a sapatear vendo os filmes de Sam Davis Jr., porque na época dele era no cinema que via e que trazia, que dançava muito na dança de salão. Foi dançando com as minhas irmãs, aprendendo samba com elas, o funk, que não é o funk de hoje, né? Era um outro funk, quando a gente falava, né? Hoje falava música black, naquela época. E eu aprendi com elas, e com o meu pai, assim, essa foi, nos casamentos, essa foi a minha primeira formação em dança. E depois nessa brincadeira de dança, que eu já tinha esse desejo, desde criança, né, de dançar, de ser bailarina, tal. Eu tinha um hábito de andar, tinha um tênis, na minha época, que chamava Bamba, eu andava na ponta, né, com esse tênis, esse Bamba. E eu tinha uma vizinha, chamava Ana Cardoso, e uma amiga dela, que era a Ana Maria Speyer, que era professora da Ruth Rachou. E ali eu consegui uma bolsa de dança na Ruth Rachou e fiz minha formação em dança moderna lá na Ruth Rachou até a década de 90, e ali eu tive muitos mestres. A própria Ana Maria Speyer foi minha primeira professora, assim, na infância, depois a Thelma, o Toninho de Jesus, de afro, a Mariana, enfim, ali na Ruth tinha ali uma vastidão, assim, né, de referências da dança moderna. E depois disso eu fui para a Unicamp, e ali eu fui ter contato, e aí, surpreendentemente, eu lembro que eu me surpreendi quando eu fui ter aula com a Inaicira Falcão, e que a primeira coisa que ela ensinou foi samba, que eu achava que não fazia parte, né, naquele universo da dança cênica. Eu não era apresentada como um lugar que fazia parte, onde a gente pudesse ter essas referências. Eu lembro que eu voltava para casa e falava, nossa, mãe, fui aprender samba no Unicamp, assim, uma coisa que era tão familiar, né? Enfim, aí passei ali, tive muito contato com outras culturas populares além do samba, né? Que foi ali que eu fui conhecer melhor as danças de orixás, e fui dançar depois com a Graziela Rodrigues no Interiores, e trabalhei bastante com a história do bailarino, pesquisador e intérprete. Trabalhei com a Holly Carroll, né? Outra referência da dança moderna, mas que abre aí para o pensamento da dança contemporânea. E com a Isabel Marques, com quem fiquei muito tempo também. E depois de lá, fiquei muitos anos com a Dança das Escaravelhas, com o grupo das Escaravelhas de Dança Contemporânea, com quem fiquei há mais de 11 anos e que existe ainda, formada pelas mesmas pessoas. Eu acho muito legal. Porque a gente vai envelhecendo também as concepções, eu acho interessante isso. E eu sempre falo que a minha formação é em dança, e a dança contemporânea, quando eu vou adentrando nesse universo, ela vai me levando para outros lugares. Então, ela vai me dando liberdade para entrar no canto, para entrar na interpretação teatral, que a gente quase não sabe onde é que acaba uma e termina a outra. Ela foi me abrindo para essas intersecções,
o grupo das Escaravelhas, quando nós nos apresentávamos, e ainda hoje se apresenta, muita gente falava, não, mas vocês fazem teatro, mas a gente nunca se denominou desse modo, né? A gente sempre falou que faz dança contemporânea, mas a gente sempre teve uma liberdade de criação muito grande, e uma preocupação muito grande das Escaravelhas, assim como foi também essa referência que traz da Isabel, é como esse diálogo se dá com o público, como que a gente é uma dança que fica próxima do público, né? De que maneira a gente não se distancia esse ator. No grupo das Escaravelhas, as temáticas populares acabavam sendo um mote das nossas criações. Então, televisão, um samba, enfim, coisas que estavam no cotidiano popular e que iam para a cena. E agora, já ultimamente, enfim, nessa história, eu fui fazer mestrado na comunicação em semiótica, que eu fui olhar para a religião, para o corpo, para a transformação do corpo evangélico, principalmente porque era um corpo que há alguns anos, até a década de 90, a gente nunca imaginava que evangélicos fossem dançar, né, por todo o histórico que traz, e aí eu me deparei, quando fui dar aula na Faculdade Paulista de Artes, onde eu estou até hoje, com muitos evangélicos que iam para a faculdade de dança para dançarem nas suas igrejas, e aí me interessou saber que corpo é esse que se modificou, né? Fui olhar para isso. E tenho, desde há 7 anos já, estou no grupo na Companhia Ouvindo Passos de Dança, que foi também criada pela Deise de Brito, que hoje também está ganhando mais uma integrante, que é a Jo Pereira, e que a gente tem olhado ancestralidades negras a partir a gente partiu das oralidades, entender como é que as oralidades elas têm gestuais, quais são esses gestuais que estão ali presentes. No primeiro momento foi ali, para ver como é que esses gestuais das culturas negras estão presentes nas oralidades, como é que se escuta. Isso partiu a partir de 2 princípios, de um livro que se chama Sobre Glúteos, Cadeiras e Imagens, que ele vai do Norval Baitello Júnior, que ele vai dizer que quando você senta e usa o glúteo para sentar, muda toda a sua percepção da comunicação, porque os glúteos são músculos para ficarem em pé, para que nós andemos, né? Então, eles foram no processo evolutivo do ser humano, o glúteo é uma musculatura para nos deixar em pé. E quando a gente subverte, vamos dizer, essa função para sentar, ele vai dizer que nossa comunicação altera tudo, o modo como a gente percebe a comunicação. E aí, junto disso, a gente foi... a Deise, lembro que ela trouxe um catálogo, na época de uma exposição que tinha tido há muitos anos atrás, em 2000 e pouco, sobre a África, né, de arte na África, no Banco do Brasil, e a gente estava vendo os catálogos, vendo as esculturas, aí a gente falou, nossa, que bacia legal, que não sei o que, e quando a gente foi olhar, eram cadeiras, e eram cadeiras completamente diferentes, eram aceitos muito diferentes das concepções de aceitos que a gente tem aqui, tanto é que a gente não identificou como tal. E aí a nossa viagem partiu daí. Bom, se o fato de usarmos os glúteos muda o modo como nós nos comunicamos, o lugar onde nós estamos sentados também. Então, tipo, a cadeira, se eu estou no chão, se eu estou num trono, se eu estou... Os lugares, isso vai mudando as formas de comunicação. E, enfim, e aí, a partir disso, a partir desse primeiro espetáculo que se chama Sobre Glúteos, Cadeiras e Histórias, da Ouvindo Passos, nós começamos a pensar, então, o corpo negro a partir dessas referências, né, da dança. A partir desse lugar. E é daí, dessa experiência, que nós temos refletido sobre ancestralidade. Acho que é isso, assim, para começar com meus colegas,
muita coisa já. Que riqueza! Gente, eu adorei. Isso explica muita coisa. É muito difícil para mim ficar na cadeira. É muito insuportável. Aquelas reuniões, essas reuniões, né, do vocacional, em que a gente fica 3 horas sentado assim, chega uma hora que vai me dando não sei o quê, ancestral, gritando, amor de Deus, faz todo sentido, Paula. Que ótimo. Bom, gente, deixa eu só avisar aqui que a gente tem menos de 10 minutos aqui. Daqui a 6 pouco minutos. isso aqui cai. E aí a gente volta para esse mesmo link, pelo que eu entendi. Uhum. E, nossa, que 3 caminhos incríveis, Marco, Maria, Paula, e já trazendo um monte de coisas, né? O espaço Não, de achei escute. incrível esse aspecto que o Nurval salientou, né? Porque é tão ao contrário do que a gente acaba, sei lá, está acostumado a olhar o ser humano, e os glúteos são uma coisa para sentar, né? Tem até uma teoria de um etnólogo que era que os glúteos femininos são tão avantajados porque eles lembram peitos. Quer dizer, umas teorias que vão aparecendo, mas é assim, no sentido de que a gente olha o nosso corpo de uma perspectiva totalmente antropocêntrica, né? Então, a gente não nos referimos a nós mesmos como esse orgânico, né? Sei lá. Mas muito legal esse aspecto. Na relação com o mundo, né? Essa que eu acho que a teoria da evolução não é evolução de ficar melhor, é de processo de adaptação com o lugar onde a gente está. Então, se a gente pensa no nosso corpo como um processo de adaptação, ele vai se adaptando para as necessidades que vão acontecendo ao nosso redor, como nós aqui agora. Estamos nos adaptando nesse momento, né? Para poder continuar. Com certeza. E haja glúteo, né? E haja glúteo nessa pandemia, meu. Imagina, já começa aí essa história da transformação da comunicação, então, no próprio organismo da gente, já subvertendo fortemente, mais ainda, né, do que já vinha sendo. E se a gente for pensar para a nossa área aqui, para a dança, né, que outras, né, que relação é essa que está trazendo, não que a dança na tela não existisse, já existia, enfim, mas agora, nesse contexto em que ela tem que acontecer assim, as aulas, as trocas, enfim, né, isso está mudando um monte de coisa. A gente lida como dizem essas teorias, a gente está no processo adaptativo, evolutivo mesmo, assim, porque veio uma pandemia que mudou o comportamento da gente, literalmente. E aí a gente e o normal é se adaptar, né? Porque senão a gente não faz essas coisas. Assim, tipo. E na dança, pensar nisso, na dança nesse contexto que nós estamos vivendo, né, o vocacional, né, como é que a gente está trazendo, é muito interessante também para a gente fazer essa conversa. Na verdade, assim, eu também foi porque uma bela manhã nós acordamos e tinha mudado. Você não podia sair, as coisas estavam fechadas, né? E aí, né? Foi a primeira pergunta, né? Como fazer, né? Como estar com a cabeça saudável e produzindo dentro desse momento, né? Então, a gente teve que se adaptar, né? Teve que inventar novas formas, né? De estar fazendo, né? De estar criando. Mas sabe, também foi uma coisa também de sobrevivência, né? De manter vivo, para manter a sanidade. Então, tem que produzir, tem que achar um jeito de ir em frente. Então, a outra coisa que eu
essa história do glúteo, nossa, fantástico. Vai desencadear uma série de outras coisas. Mas uma coisa que a Andrea Ionashiro, ela também falou uma vez que dentro de uma programação dela tinha uma parte que lidava com a palavra e ela me lembrou, né, que a língua é um músculo. Uhum. E a gente esquece que a língua é um músculo, né? E que aí tem todo esse exercício da palavra, né? Então, você, ao mesmo tempo que está falando, você está movendo um músculo. É fantástico. E tudo que isso significa no nosso contexto de civilização, né? Outra surpresa. Sim. E Posso fazer um comentário? Uhum. Eu fiquei curiosa, Paula, saber qual seria a melhor forma ergonômica, porque eu percebo, minha formação é arquitetura, né? Então eu percebo que todas as relações de espaço, de trabalho, de sentar, de pousar o abraço, está tudo errado, né? E agora ficou muito mais claro, né? Porque a gente teve que se adaptar num espaço que não era para ficar trabalhando na frente do computador, né? E eu ainda mais que eu estou num lugar bem provisório que virou permanente por 7 meses e sei lá quanto tempo mais. Mas qual seria o formato que você baseou isso a partir dessa pesquisa da exposição sobre a arte africana lá no CCBB, né? Aí fiquei curiosa de saber qual é a forma que seria ideal, já que nós temos que ficar sentados, né? Apesar que eu vi esses dias na casa da minha filha, o companheiro dela inventou uma mesa, tem um pedal, é uma geringonça, e aquilo sobe, e aí ela pode ficar em pé trabalhando, aciona um pedal e aquilo sobe, ela fica em pé trabalhando. que Aí ela quer máximo. sentar, ela senta, baixa a mesa. E de frente pro jardim, né? Muito lindo. Gente, Entrou muito todo bom mundo tudo, já? viu? Eu tô Ah, aqui sem vídeo porque tá chovendo em muitos raios e eu tenho muito medo também. E aí também porque Uau! não consigo ficar com a internet boa, mas estou aqui. E aqui tava um solaço até agora. Aqui em Atibaia é um sol de rachar, tomei sol, de derreter, assim. ó, retomando aqui, a Dani tinha lançado duas perguntas também. Deixa eu botar aqui no view, peraí. A Dani tinha lançado duas perguntas no chat. Peraí, deixa a Paulinha entrar primeiro. É a Paula que foi do vocacional, que eu lembro dela. Sim, Acho que a gente teve na mesma época, quando eu era. ó, trovão. Uau! Ô, Paula, curiosidade. Você foi do vocacional em que época? Porque eu fui a O de artes visuais Ah, que legal! nos Eu, 2 primeiros eu anos. Eu acho que a gente se cruzou. deve ter se cruzado, sim. Eu fiz de 2008 a 2012. Então a gente se cruzou. Eu Ah, falei, eu lembro dela, dos encontros gerais, assim. sim. Ah, que legal. Aí eu migrei para o PIA e aí 7 anos dando aula em Atibaia de arte. Que legal. Oi. Aí esses encontros são incríveis, né? Esses encontros virtuais, apesar da pandemia ser um porre, são incríveis porque criam proximidades que acho que não ocorreriam. É verdade. Essa é a vantagem. Esse é o É. lado da gente Muito poder bom. fazer, porque muito provavelmente não poderíamos ter feito, né? Se encontros fossem outro. Tá todo mundo junto. Eu tô em Atibaia para me prevenir de ficar, sabe? Então é muito louco isso. Mas esse lado é bom. Uhum. Ô, Paulo, e você falou da Aninha, né? A Aninha é perfeita mesmo, é muito incrível aquela mulher. De quem? Da Aninha, Da Aninha. muito Qual Ana que você está falando? Da Ana Spire? isso. Ah, certo. É porque quando eu falei, é que eu chamo de Aninha, a amiga dela que chamava Ana.
porque eu era vizinha da Aninha, que era Ana Cardoso, né? Na época ela chamava Ana Cardoso, que ela era casada com o Jair, e onde eu conheci o Marco Xavier, inclusive, a gente se conheceu por conta da Ana, né? E aí ela tinha amiga que era Ana Maria Speyer, e aí eu chamo de Ana, que era minha professora. Ela é muito maravilhosa, muito Ela maravilhosa. que me abriu portas, assim, sou muito grata também. Eu não sei, posso ir respondendo ou a gente espera a Momison? Como fazemos, o Bel? Sim, eu estava esperando a Maria, mas eu não sei se ela vai ter que abrir de novo o e-mail, e tudo, mas a gente já pode continuar, né? A Dani Schettini tinha também lançado algumas perguntas, é que aí eu acho que não é todo mundo que está vendo o chat, mas ela também lançou algumas perguntas lá. Olha lá, a Maria chegando. Se ela quiser colocar também, ou se vocês tiverem, e vou pedir também que enquanto a gente não estiver usando o microfone, a gente feche, porque os barulhos, eu estou colocando no modo de ver quem está falando, e aí qualquer barulho, bate uma panela, isso e aquilo, aí a gente fica botando uma pessoa fazendo outra coisa ali. E também para a gente ter essa concentração, né, de poder ficar apreciando o lugar da fala de cada um aí, tá? Então, não sei se Dani quer fazer trazer as questões que você lançou ali, ou se. Eu tinha falado que a gente que lida com cênicas, né, com artes cênicas e com a presença, como é que é trabalhar a presença nesse novo espaço, né, sem poder estar junto, como é que é essa coisa de trabalhar a presença sem a presença, né? Não sei, o teatro a gente está tentando algumas coisas, né? Mas como é na dança também, né? Que tem esse olhar para o corpo e essa coisa à distância, né? E o contato também, né? A questão do contato. Enfim, não sei como é que tá sendo essa experiência para vocês e se vocês consideram, a Maria falou muito da coisa do espaço, como é importante para ela. Se vocês consideram que isso é um novo espaço, é algum tipo de espaço ou não, né? É só uma, uma coisa que a gente está tendo que se adaptar momentaneamente, assim. Foi mais ou menos isso que eu tinha colocado. Não sei se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, mas também sobre o que vocês acharem importante de pensar nesse momento, assim. O Marco fez um experimento muito interessante de espaço com o trabalho que ele fez em cima também dessa ancestralidade, Josefina. Você usou uns espaços muito interessantes, né, Marco? Era a sua casa, era o CRD, o que que era aquele espaço? O espaço aqui de casa. Espaço aqui de casa. Na verdade, essa questão de trabalhar a presença, né, é uma coisa que há muitos anos a gente vem buscando, né? Como que é a construção desse corpo, né? Esse corpo, né, a presença, né? Então, não sei, acho que desde praticar as práticas orientais, né, de movimento, como a capoeira, mas essa coisa de você estar íntegro, você estar na sua base ali, né? Centrado ali, tomando conta do seu corpo, né? Isso a gente fazia ao vivo, né? Agora, nesse novo momento, eu não sei, a gente está tentando, está testando, está experimentando, né? Não, não, partiu, aliás, de algo que estávamos fazendo, né? Que já vinha da questão do corpo que a gente já vinha trabalhando, né? Então, continua nisso. Agora, não sei como a gente está procurando, né? Como está sendo, se está rolando. Rolando está, né? Mas eu não existe uma fórmula, né? A gente está experimentando, procurando entender esse momento e as consequências desse momento que a gente está vivendo para o futuro, né? O quanto que esse momento vai afetar daqui para frente, né? É possível e uma descoberta também de um
desse novo espaço virtual, né? Mas é uma outra coisa, você está trabalhando com imagem, com edição, né? É diferente do que um espetáculo presencial, né? Que a pessoa está lá no palco e a pessoa está vendo o seu suor, está sentindo os seus odores, né? Agora, a gente está num outro espaço, né? Tentando descobrir e trabalhar e dar o melhor possível dentro desse novo momento, dentro desse novo contexto, desse novo espaço, né? Eu não sei o que vai ser, né? Não faço ideia, mas, mas a gente vai experimentando, dilatando esse espaço, né? Que é a única coisa que podemos fazer, né? E aí tem a história de conceber a Josefine, né? Porque eu fiquei cuidando da minha mãe, né? Nos últimos 2, 3 anos antes dela fazer a passagem, né? E aquilo foi muito intenso, assim, né? Essa coisa do cuidar, né? Tanto é que nessa época eu estava fazendo um espetáculo com o Kei Zeta e companhia, Obrigado por Vir. Aí a gente tinha que fazer um texto de agradecimento que eu lia no final. Aí até falei assim, eu agradeço a dona Josefina que tem me ensinado que o princípio é tão delicado e difícil quanto o começo, né? O mesmo cuidado tem que ter com o bebê, tem que ter com o velho, né? E aí, quando surgiu essa coisa lá no CRD, dentro daqueles projetos, provocações e tal, né? Aí eu pensava em fazer essa dança, né? Para falar um pouco da minha mãe, né? Não só da minha mãe, mas para contar a história de uma mulher negra, né? A partir da história da minha mãe, mas, né, a história da minha mãe é uma história igual de muitas mulheres, né? De uma mulher negra que chega no Nordeste, chega do Nordeste aqui em São Paulo, né? E tem que montar toda a vida aqui, né? E aí o processo também dela se tornar evangélica, né? De renegar a sua própria cultura, né? Então, era uma dessas coisas que eu queria falar. E aí, nesse momento também, tem uma coisa interessante de você estar um pouco recluso, é que você fica lidando com os seus fantasmas, né? Você fica toda hora lembrando de coisas do passado, de ações, né? Que você, fica também um jogo muito intenso com você mesmo, né? Que é uma coisa que eu senti desse período pandêmico, né? De ficar recluso, né? É você lidar com as suas histórias, consigo próprio, né? Eu até lembrei, Paula, daquele lugar maravilhoso onde eu conheci, que morávamos, a Previdência, era um bairro lindo, né? Tudo arborizado, né? Outro dia desses, assim, eu estava estudando aqui o piano, né? Aí eu não estava conseguindo fazer a coisa, porque eu estava sentado tocando, aí de pé eu consegui fazer o exercício, mas não sei por que me lembrei de alguma coisa daquele momento da Previdência, né? Lincoln. Bom, parar aqui, que eu começando a misturar um pouco as coisas. Mas as conversas acabam se misturando mesmo. Agora que eu lembrei que a Ana também tinha lançado uma pergunta para a Paula, né? Quando caiu ali a outra reunião. Mas que eu acho que também conversa com isso aqui. E só para fazer uma parte, é muito forte isso dessa adaptação do espaço cênico, mas o espaço cênico ser o nosso espaço, que era um espaço completamente íntimo, né? Que era o nosso espaço de ficar longe das vistas, vamos dizer. E não tem mais esse espaço, né? Isso também é uma adaptação bem delicada, vamos dizer. Mas voltando lá para aquela questão e juntando com essas do espaço, Paulinha, quer falar um pouquinho dessa história que a Ana perguntou? Então, Ana, agora eu tive que mudar de dispositivo aqui porque está chovendo muito e o meu computador só pega com tomada e está muito, muito brava aqui a chuva. E eu não fico vendo todo mundo, é ruim, assim, mas vamos lá. Então, Ana,
na verdade, o Baitello Júnior, ele é da comunicação, e ele faz essas considerações a partir desse lugar. E aí ele não dá ele não dá uma pista do formato ideal para você sentar, ele, pelo contrário, ele fala, eu estou aqui, ele até brinca, eu falo, eu estou nesse momento escrevendo um livro na frente do computador, sentado, mas para ele, a provocação dele é que nós voltássemos a pensar andando, é o pensamento no movimento do andar, né? Ele fala que é por aí que seria o ideal que ele coloca. Mas agora, assim, tipo, e aí, nas nossas formações de dança, que acho que posso falar por todos, né, aqui que a gente já tem uma caminhada, a gente tem, sim, né, as nossas referências de educação somática, né, as nossas referências de educação corporal, mas quando nós nos deparamos com os bancos daqueles modos que vão mudar até o modo do corpo estar, eu sempre fico pensando se tem esse ideal de corpo mesmo, né? Que é exatamente esses ideais de escutas dos lugares onde a gente está, dessas formações aí, vou voltar para o tema, né, colocado, ancestrais que formam o corpo, que não é só essa anatomia estrutural de osso, né? Que sim, que é fundamental, como a Momizum estava falando, mas essa forma que é formada com toda a nossa relação de mundo, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem hiperlordose aqui porque a gente tem uma ideia de sensualidade que tendo a bunda maior é mais sensual, então as crianças ficam forçando a curva da lordose, né? Mais. Estou colocando um exemplo. Mas, enfim, tem muitas relações para a gente, mas eu acho que se a gente cada vez pudesse escutar mais do corpo, assim, não só ter essas consciências do nosso corpo anatômico, mas das relações que a gente tem, eu acho que a gente vai encontrando quais são essas formas ideais, mas não tenho, assim, para te dizer qual o melhor lugar, né? Aí tem, lógico, as cadeiras, o jeito, tem um monte de pesquisa em cima disso, né? Mas acho que eu estou abrindo aqui para a gente pensar melhor assim, sobre isso. Obrigada. Só fazer um comentário em relação ao espaço cênico. Como eu estou num lugar completamente improvisado, quando chove eu tenho que ir para dentro, né? Que eu estou no quintal aqui, ó. É horrível para as pessoas verem onde eu estou. Aqui eu posso mostrar. Certo? Aí, ontem, como eu tive que fazer uma conferência, falar de meus processos em arte e tal, eu resolvi pôr um lençol branco. Esse vai ser meu espaço cênico. Vai ficar neutro. Eu vou ser o foco. Aí, quando são as aulas para as crianças, eu vou para o quintal, interajo, mas ninguém mais vai ver as coisas que eu não consigo organizar, porque esse não é o meu espaço permanente, é um espaço de improviso, né? E tem horas que fica assim para chorar, né? Então, é isso. Muitas questões para a gente pensar simultaneamente de espaço, corpo, movimentação, né? E tem uma coisa aqui, ó, que o Marco trouxe, agora voltando para essa coisa de espaço e corpo, mas pensando também nessas mudanças que um tipo de crença também traz, né? Você falou dessa história, Paulinha, do corpo, como que é o nome dessa religiosidade Essencial? Não, do pessoal pentecostal, dessa religiosidade. Evangélicos. Os evangélicos, isso. Gente, minha cabeça. E o Marco também contou da mãe, né, que trouxe toda essa vivência e, de repente, muda totalmente. De que forma isso fica apagado ou não também, né, na nossa história, no nosso corpo. Enfim, e como é que é lidar também com essa casa nossa, corpo-casa, né? O corpo é uma casa, um templo, enfim, né? Aquela história, as várias visões da gente habitar o corpo e só poder falar a partir dessa habitação, pelo menos nessa dimensão aqui, né? Que traz muita carga de todas essas ancestralidades e, ao mesmo tempo, tem um embate, assim,
no tipo de ideação, sei lá, ideologia, de dominação, e de que forma isso vai também mudando totalmente. A gente consegue apagar? Será que a gente consegue apagar eh, esse desejo dos glúteos de pensar andando? Será que a gente consegue? De que forma a gente sufoca ou não? Não sei, como é que vocês veem? Isso foi só uma ideia, porque como ele citou também essa história do evangélico, em cima de uma ancestralidade africana, né, negra, enfim, de uma carga inteira muito presente, assim, né? Enfim, provavelmente os pais dela não trouxeram essa coisa do evangelho. E de que maneira que agora isso está tão forte, né? Tá tão carregando a corporalidade das pessoas num lugar um pouco aprisionado, eu acho, né? Também, porque se o corpo é esse organismo pensante, né? A gente não tem só a mente para pensar. De que maneira essa ideologia toda também não acaba, não sei, sendo uma negação da própria corporalidade, né? Sei lá, tô jogando aqui aventações. Eu posso? Posso Sim, responder? Maria também. De que maneira o Marco, você? Eu estou sem a visão geral, não sei se alguém se pronunciou antes, não sei se alguém quer falar antes, eu deixo aqui. A Anabel pode fazer aí as mediações, que eu não consigo ver todo mundo, então não sei quem que fala. Pode mandar, pá. Enfim, eu falei sobre isso faz 2 semanas, porque por conta dessa pesquisa eu me interesso muito, né, sobre corpo, mídia e religião, e pensar como que a religião pode ser também dispositivos de criação em dança contemporânea, assim. Inclusive, eu vou, esse ano que vem, enfim, a gente já não programa mais nada, né, em relação depois da pandemia, já não dá para programar mais nada, mas, a princípio, a ideia é me aprofundar nisso, assim, porque me interessa essa história de diálogo interreligioso e de olhar, enfim, quais são as metáforas que estão presentes nessas relações e como elas podem ser dispositivos de criação em dança. E o que a partir das referências que eu uso de corpo de comunicação, eu tenho usado muito o pensamento da Lenira Rangel, que vai olhar para o corpo metafórico, né, que é como uma ideia da cognição da gente é feita por meio de metáforas, enfim, uma coisa mais ampla. Eu acho que a gente pode se sobrepor conhecimentos, a gente vai, como eu falei, se adaptando às realidades, aos ambientes e às escolhas, mas as informações não deixam de existir. E aí é legal, e eu fiquei sabendo também, a gente já sabe, assim, mais ou menos, mas aí tem as pessoas que estão, né, engajadas nisso, e uma delas é a Magali Cunha, que é pesquisadora dos evangélicos, assim, uma pesquisa muito legal, ela vai olhar para a cultura gospel. Ela vai dizer que o pentecostalismo ele é criado por negros, e nos Estados Unidos ele vai sempre. E aí é muito interessante, porque principalmente quando a gente vai ver a corporalidade dos negros evangélicos nos Estados Unidos, as referências ancestrais de uma cognição negra, né, de referências, elas aparecem dentro da igreja. elas estão presentes. E por mais que... E quando vem... Então, elas estão ali dialogando com outra... Já não é mais, não se manifesta mais do mesmo jeito, mas elas estão dialogando com outra realidade, com outro ambiente. Essas informações, elas permanecem em nós, da onde a gente vem, da onde a gente traz, mas elas vão se adaptar e vão novas, como diz muito bem a Momisson, com o ambiente que a gente está com que. Então, eu não conheci a dona Josefa, é esse o nome? É esse o nome mesmo? Josefina. É esse? Josefina, isso, obrigada. Desculpa, Marco. Eu não conhecia a dona Josefina, não sei a história dela, mas me parece, Marcos, me corrija, que essas referências elas também permeavam, e de algum modo elas
elas acabam se relacionando, né, junto com o evangélico. Ela deve ter encontrado um modo dela de trazer, né? Então, eu não acho que há um apagamento total, há sim uma sobreposição de informações e daquilo que a gente valoriza mais. Aquilo que, como diz o Marcos muito bem, para sobreviver, e a gente sobrevive de várias coisas, não só de comida, né, mas dos lugares onde a gente está, é mais importante. E é isso que vai fazer com que uma característica de corpo fique mais evidente ou não do que outras. Mas são esses processos de adaptação. Já falei muito, já demais, né? É isso. Nesse trabalho na Josefine tem um vídeo que aí eu coloco uma casa de umbanda e um culto evangélico. Se você olhar a corporalidade das ações que está acontecendo, é a mesma, né? Só que eles dão outro nome, né? Mas é a mesma coisa, né? Então, eu penso assim que há um apagamento entre... Não sei se é um apagamento, quer dizer, eu acho que até existe esse apagamento, mas a memória do corpo está ali, ela se manifesta, né? Por exemplo, eu sempre falava para minha mãe, nossa, se a gente abrisse um terreiro de candomblé, ia ser um poderoso da cidade, né? Porque assim, todo aqui, ela, as irmãs, todo mundo uma espiritualidade, uma coisa muito forte, muito forte. Então, acho que eu acho que entrar na igreja pentecostal foi um caminho, acho que para dar vazão a toda essa energia, né? Que carregava, que tem dentro, né? Que nem hoje se fala muito do decolonialismo, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Bahia, em 79, passar o verão na Bahia, aí que eu falei, nossa, tudo que falam para mim que eu não posso ser, que o meu corpo não pode ser, aqui o tempo todo. Aí que eu fui entendendo um pouco, né? Assim, é claro, também eu penso um pouco na história da minha mãe, né? O quanto também que ela teve que se adaptar, né? Para estar aqui nessa cidade, para viver aqui, né? O quanto teve que, né? Mas Eu queria só dar mais uma imagenzinha, porque assim como a língua é um músculo, os glúteos são para andar, não para sentar. Eu tenho um livro sobre espaço da Regina Miranda, e ela diz: o primeiro espelho é a pupila do outro. Né? E, de repente, nessa transformação que a gente está vivendo, talvez essa referência se transforme, não sei para onde, mas eu achei que era uma imagem interessante para a gente pensar a imagem, né? Acho que era isso. E que também dialoga com isso que o Marco falou agorinha, de sobreviver, vamos dizer assim, né? De adaptar a um culto onde a pessoa consegue se sentir aceita, é a pupila do outro, né? De alguma maneira. Gente, só um instantinho, pode continuar aqui que eu vou só fechar a janela que está começando o temporal. E qual é o nome do livro? Desculpa. Qual o nome do livro que você citou? Achei super interessante essa ideia. Tá sem microfone, Maria. A Regina, espaço... a palavra espaço está na primeira... Mas você me der 2 segundinhos, eu acho, porque ele está sempre em volta de mim. Tá bom. Pode ser. A hora que você quiser. Pensando nisso que você falou do espelho, né, da pupila do outro, eu fico pensando também nessa relação de aprendizado, né, da dança, um pouco
a gente trabalhando no vocacional, a gente trabalha com esses processos, né? Com um processo, às vezes, de iniciação, às vezes de aprendizado, de instaurar processos nesse lugar. E a dança, eu não sei, mas às vezes dá uma impressão de que algumas coisas exigem um padrão, né? Ou tem um rigor. Enfim, como é que é isso? E essa coisa do olhar do outro para o nosso corpo, que já é tão forte, né? E acho que na dança isso também aparece como um elemento, e essa coisa que a gente aprende também imitando o outro. Enfim, vieram coisas aqui na minha cabeça com essa frase, né, da pupila do outro ser um pouco o nosso espelho, né? E como é que a gente consegue trabalhar num grau de liberdade de aprendizado, de liberdade de experiência, aprender e também se ver no outro, e esse processo também de imitar o outro, o movimento do outro, essas diversas camadas que envolvem, né, o contato com o corpo e com a dança. Não sei, acho que eu fui confusa, mas só para levantar aí algumas possibilidades também de ouvir vocês. Eu acho que a gente está sempre lidando com o fato de ser humano uma espécie, né? E aí a gente tem essa questão dos neurônios espelho, que são que funcionam de uma maneira muito gratificante. Então, por exemplo, o prazer que a gente tem olhando uma coreografia de conjunto, onde todos levantam a perna ao mesmo tempo, ou fazem o mesmo movimento ao mesmo tempo, são coisas que a gente nem consegue explicar direito. Por que, de repente, uma marcha militar mobiliza tanto a gente? Você pode até não gostar de militares, mas quando você vê aquela multidão andando da mesma maneira, alguma coisa acontece. E os grandes criminosos sabem usar isso muito bem, né? A publicidade toda feita de truques para comprar sua cabeça, comprar suas emoções, para transformar você numa outra coisa do que você era naquela hora. Aí você olhou, já não é mais, já é o que eles querem que você seja. Então, é uma discussão muito ampla, né? Que a gente não deveria nunca deixar de fazer. Por que eu estou me sentindo assim? Sei lá. E para mim veio, quando você falou dos militares, veio no ato, assim, também a escola de samba. É uma coisa assim, cara, é de uma grandiosidade ver todas aquelas pessoas numa mesma, né, numa mesma energia, vibração. É muito diferente, mas é um poder, né? E é uma coisa que te toma, né? É um negócio que você não consegue ficar impassível. Tem algo de medo até nessa coisa dos militares, né? Porque é um negócio que parece que qualquer bobagem você vai ser encaixado ali. Não sei, eu tenho muito medo com essas coisas, mas e já na escola, não, você sente que uai, vou me dissolver. Acho que é isso, é quase como se a gente se dissolvesse um pouco nisso, né? Não sei, tô aventando também. Eu vou nas mesmas linhas que a gente está indo, né? Acho Daniela, né? Também. Eu acho que aí também é a nossa memória coletiva. Isso também é memória nossa de coletividade, de fazer coisa junto, sabe? De partilhar, sabe? De ter um momento do nosso processo junto, que um não fazia nada sem o outro, sabe? Assim, então, acho que isso também, e lógico que a cada momento isso o domínio, como a Momisson mesma disse, vai dar significados diferentes. Então, a marcha militar, por mais que aquilo te cause, mas ela quer te intimidar. É esse lugar que ela quer causar, uma intimidação, né? Daquele corpo que é completamente diferente da intenção do carnaval, que por mais que tenha uma relação muito parecida da coletividade, né? Do fazer igual, muitas vezes,
mas o propósito é outro. Então, o modo como o corpo se coloca, né? O modo, ele te convida, o modo, a música que é tocada, o jeito que faz, é um jeito que te convida a estar, né? nessa coletividade mesmo. E aí, falando para a Dani, e a Alisson pode falar isso melhor do que eu, assim, muitas vezes, existem muitas formas de aprendizado em dança, que não são apenas pela repetição, e o Laban é uma referência disso, né? Ele vai olhar para o movimento, para olhar as qualidades, o modo como o movimento acontece, para, a partir disso, pensar. E aí a gente vai olhar aqui também, sei lá, poderíamos citar muitas, mas o próprio Clausiana, como que ele vai, né, a técnica clausiana, como ela é elaborada, que é elaborada não para que tenha uma repetição na formação da dança, mas para que possa ter esse entendimento das expressões, do modo como você pode mover. E volto de novo, porque do que a Anabel, acho que a repetição ela também pode ser muito potente, é o modo como a repetição é colocada, né? Porque aí eu sempre falo que a gente aparece, a gente aprende a andar porque a gente viu alguém andar na nossa frente, senão a gente podia ter tudo bonitinho para andar, mas se ninguém andasse, a gente não ia andar. Então, eu acho que o modo como a gente faz essa transmissão da repetição é que muda a relação do quanto você vai ser crítico ou não no seu mover. Eu acho que é isso, não sei. Jogando aqui também. E eu acho que também tem essa repetição e que a gente acabou, em algum momento, por conta de uma educação que traz muito esse lugar de dominação, de adestramento, achando que a repetição é sempre negativa, mas é bem isso que você acabou de colocar, né, Paula? A gente repete milhares de vezes até ficar em pé. A repetição faz parte do aprender. A questão é fazer você aprender né, de uma maneira onde você fica anulado, né? Você repetir até anular o seu lado criativo daquela repetição, né? Porque, enfim, bom, e é isso que me ocorreu agora desses lugares de dominação mesmo. Fala, Mar. Muitas vezes, assim, né? Quando você não sabe, não conhece nada, está iniciando, acho que é importante a repetição, né? A Helena Katz-Teno fala como é que a dança é um pensamento do corpo, né? E esse pensamento é desenvolvido através da repetição, né? Que na hora que você está dançando mesmo, o corpo vai tomando as suas decisões, né? Fazendo as suas escolhas, né? Assim, na questão da música, né? A gente tem que repetir. E repetir para poder criar uma intimidade com aquele material, para poder dominar aquele material. E ele só se dá através da repetição, né? O domínio no instrumento, todas as coisas que são envolvidas na dança também é a mesma coisa. Assim como no teatro, né? O teatro tem ensaio. Sim, a gente repete muito. A repetição a gente pode trazer uma liberdade também, né? Porque é isso que você falou, um domínio te dá uma liberdade, né? Uhum. Porque em um determinado momento você rompe, você tem aquela repetição como base, mas você já está criando outras coisas, fazendo outras conexões, né? Eu não sei, eu acho que eu falei em mesmo movimento, é diferente de lidar com a questão da repetição, porque quando você olha um ser humano fazendo o mesmo movimento, é um tipo de acionamento assim, emocional, é diferente da questão da repetição. Porque, na verdade, a execução de qualquer coisa, ela é feita individualmente. Então, você individualmente executa aquele movimento. E dentro das possibilidades do seu corpo. Se eu for uma pessoa lenta, eu vou
deixar tudo mais lento. Mas para eu conseguir fazer ao mesmo tempo que outra pessoa, eu vou ter que mexer na minha maneira de ser para ao mesmo tempo me adaptar, mas nunca vai ser igual, porque eu sou eu e você é você. Né? Então, a gente pode estar fazendo o mesmo movimento, mas não estamos fazendo o mesmo movimento. Que é um pouco a dança coral, né, Maria? Isso. Isso, é. Ou qualquer coisa, porque se você vai aprender balé e você vai fazer o colo de pé, o seu colo de pé não é igual ao colo de pé da sua vizinha, ou da sua amiga, ou da sua mãe. O seu colo de pé é o seu colo de pé. Nós sabemos que você precisa desse arco para ficar na ponta. Mas o seu arco não vai ser o mesmo arco que eu. Mas a distância, lá no palco, eu vou ver só pessoas na ponta, né? Eu acho que são coisas diferentes. A repetição e a... Não é a cópia, essa questão do mimetismo mesmo humano. Desculpa, gente, aqui tá... Mas de ter uma referência, né? De alguma forma você introjetar uma referência, né? A partir do que você vê, enfim, né? E, o Paulo, Priscila, também gostaria que vocês trouxessem alguma. Que susto! É, Caiu. eu mesma estava tão envolvida que eu não reparei que a gente já estava finalizando aquele período do Zoom. Esqueci de avisar todo mundo. Ai, meu Deus. E é engraçado, é o mesmo link, sempre o mesmo link. É, quando a gente agenda, a Dani que me falou, quando a gente deixa agendado, a gente consegue usar o mesmo link para voltar. Porque a gente nas aulas estava fazendo, nas aulas não, nos encontros de orientação de domingo, a gente estava fazendo, eu abri o link no dia mesmo, na hora. E aí tinha que ficar abrindo outra sala, abrindo outra sala. Mas agora, com essa coisa de agendar, a gente consegue voltar sempre no mesmo. Interessante. É mais fácil, né? É prático. Mais prático, Legal. né? Bem melhor. É que aqui eu estou na casa da minha mãe, então ela às vezes passa, às vezes está até falando no telefone, desculpa. Mas agora é assim mesmo, né? É aquela história do espaço que a gente estava lá no começo, cara. O privado, o público, tá tudo. A fronteira ficou. Já tinha uma certa diluição, mas agora tá um negócio assim incrível, né? Muito tênue demais. E aí tem o tempo das coisas, né? A gata dá o tempo. Já estou há muito tempo sentada. Ela vem exigir a presença. Mas sabe que me lembrou essa coisa de desfile? Marcha, né? Quando eu era criança, eu ia para casa dos meus bisavós. E tinha as festas populares, e tinha a banda que tocava. E eu adorava ir atrás, porque aquilo era uma coisa gostosa, era alegre. Tinha muita coisa boa associada com isso, né? Aqui em Atibaia, eles tinham um hábito de fazer desfile cívico no aniversário da cidade, que coincide com o meu aniversário, e para mim é a coisa mais tenebrosa que poderia acontecer na vida. Então, eu estou há 7 anos, 2 anos eu tive que desfilar, não, 1 ano eu tive que desfilar, e aí eu virei doadora de sangue. Porque é uma coisa tão autoritária, né? Sou doadora de sangue, agradeço ao universo que eu estou bem, eu dou sangue. Mas é tão autoritário impor que todas as escolas, todas as crianças, sabe? Todo mundo tem que ir para a rua para mostrar o poder do fulano, né? E as pessoas vão por medo ou vão por uma questão cultural, que aquilo está incrustado, né? Que aquilo é uma coisa boa, né? Então é uma parte, assim, que vieram as duas imagens ao mesmo tempo, assim, desse corpo que corria atrás porque era gostoso
era uma brincadeira do corpo que foge da obrigação de estar lá, né? Defendendo uma política que você não acredita além do mais, né? Falei. E eu acho que esse conservadorismo é bem sensível, assim, em certas cidades a gente percebe mesmo um ar, assim, uma coisa que permeia. Em Atibaia, em algumas ocasiões, eu tive isso, uma sensação estranha, na cidade, né? Não lá no campo, né? A Maria também está em Atibaia, né, Má? Eu tô em Atibaia. Sério? Tô aqui perto da Pedreira. Ah, eu estou em Alvinópolis. Ah, que legal. Eu Alvinópolis Vocacional conheço pouco a Atibaia. cidade, né? Hã? Eu conheço muito pouco a cidade. Eu conheço mais aqui a casa da minha mãe, Que legal. mas estou aqui. E achei incrível esse momento agora das lives e tal, porque eu tenho visto coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver, porque eu teria que atravessar a cidade, Zona Leste, Zona não sei aonde, e eu não iria, porque cada vez eu estou mais com preguiça de me deslocar. E aí eu tenho visto coisas muito legais. Nossa, descoberto pessoas incríveis, visto trabalhos maravilhosos. Assim, alguns ainda estão com dificuldade de lidar com a linguagem, né? Que essa é uma nova linguagem, mas, de modo geral, pessoas muito delicadas no tratar esses assuntos tão sérios que a gente está vivendo, né? Eu estou adorando, adorando. Essa é a parte legal dessa história toda. Também queria ouvir a Priscila e o Paulo. Se eles quiserem. Oi, bom dia a todos. Então, pensando nessa questão que vocês falaram da repetição, eu estão ouvindo? Como um artista vocacionado em busca de conhecimentos constante, lá no meu começo, até agora também, eu vejo como é potente realmente essa questão da unidade, de várias pessoas estarem fazendo o mesmo movimento, como isso vem para mim de uma forma gratificante. Eu gosto bastante desse movimento espontâneo, eu trabalho bastante isso, e eu me sinto um artista, realmente. Não sou um bailarino profissional, mas eu me sinto artista, que eu tenho essa questão do movimento espontâneo em mim, mas quando tem essa questão de todos estarem fazendo o mesmo movimento, é muito rico. Parece que dá uma unidade na dança. Tipo, parece que consegue atingir o público de uma forma diferente. Diferente do espontâneo. Não sei se ficou claro. É isso, gente. E a gente está trabalhando nesse vocacional à distância. A gente trabalhou muito com a questão da ancestralidade. A gente fez um exercício de trazer um objeto que lembrasse a nossa ancestralidade. Foi bem gratificante e intenso, e saber que como as nossas histórias estão correlacionadas. Foi muito interessante saber que as nossas histórias, todas as nossas histórias estão relacionadas. É bem rico isso. Uma coisa que você falou, a ideia que me veio também, quando você fala do coletivo e tudo,
é também dessa que a Dani colocou aqui como pertencimento, e eu acho que essa percepção de que a gente pode ser um corpo coletivo, né? A gente fala muito do corpo docente, o corpo discente, o corpo de baile, o corpo. E é um corpo, né? É um organismo que é coletivo, que nem Gaia, né? Quando a gente pensa no planeta, né? A gente é um corpo cósmico, a gente é parte de um corpo cósmico, né? E eu acho que quando a gente tem essa percepção desse coletivo que Paulo colocou agora, nessa visão dele aí, me veio muito essa imagem dessa unidade que é um corpo, né? A Maria trabalhou muitas coisas nesse sentido de grandes, né? Eu lembrei agora também da dança coral Origens, né? Que você colocou, que logo lá no começo, que o Marco subiu lá na Oca, que era o Museu do Folclore e tudo, mas em várias ocasiões, né? Você fez uma ocupação que era um corpo coletivo ocupando espaços bem imensos, né, Maria? Como que é lidar com isso agora nessa pandemia? Com essa questão do Eu não espaço? sei, não sei mesmo. Porque o maior coletivo que eu tenho contato agora sou eu e as minhas bactérias, porque nós e as bactérias, né, estamos sempre juntinhos. Sem bactéria não há vida. Mas eu acho que o desejo da coletividade é alguma coisa assim que como se pode dizer, não é superável, sabe? Você não consegue transformar um ser humano num ser solitário, num ser sozinho. Não existe isso, não existe. E a arte está aí para confirmar isso, porque quando eu me ligo, né? Quando alguém liga em mim uma ligação, eu começo a viver melhor, viver mais, como se diz, sentir a vida na sua densidade, né? Ela real, material. Enfim, telefone. Gente, vocês podem ir se emendando aí, Paula, Marco, Priscila, que ainda também não se pronunciou, você, por favor, coloca. E tem muito isso da gente ficar, às vezes, esperando alguém, né, colocar a nossa vez. Então, a gente está aqui na roda. Então, e que às vezes o tempo a gente vai atropelando, como tem essa coisa da máquina, a gente atropela um outro, a gente fica esperando para não atropelar também. Eu fiquei curiosa de saber, Paulo, você falou que vocês estão trabalhando ancestralidade, no vocacional, que vocês foram, a partir de um objeto, foram reconhecendo como é que existem conexões, enfim, né, dessa ancestralidade. Eu queria saber o que vocês reconheceram de igual e também se reconheceram coisas diferentes. Enfim, estou jogando aí na roda, não sei se isso apareceu, só para a gente, para eu ouvir saber de vocês como é que foi essa experiência. Ei, gente, vou falar, não sei se eu vou conseguir. Foi muito esse processo da dança, no meu caso, é um processo muito novo, assim. Desde criança eu sempre tive vontade de dançar, mas minha mãe nunca tinha grana para pagar esses espaços, né? No interior não tinha oportunidades, né, como capital. E quando rolou essa oportunidade já com a Aninha, ano passado, e conheço a Bel, né, há algum tempo, e aí eu falei, nossa, eu tenho super vontade
de entender, né, de conhecer o corpo, como um corpo gordo dança, isso não pode, não existe isso, porque é assim que a gente ouve, né? Principalmente quando se trata de um corpo gordo negro, assim. E aí são esses espaços que são cada vez menores. E quando você pergunta, Paulo, sobre a questão da ancestralidade, esse exercício, né, não sei se posso chamar assim, foi muito forte, porque assim, a Bel provocou e a gente foi trazendo ali, cada um, dentro de sua perspectiva, o que lembrava, né? E para mim foi uma conta de olhar, né? Claro, foi nesse exato momento, assim, o que é minha ancestral, o que realmente a gente traz pro corpo. E aí, de repente, eu me pego eu, Priscila, dançando e entendendo várias coisas, como sempre, como os orixás eles estão presentes, como é ancestral e como a gente vai lá e, de repente, a gente está dançando a mesma coisa que foi ensinado e que foi passado e que muitas vezes não foi ensinado. Foi muito forte, assim, a gente estava fazendo eu não sei o nome dos negócios. E aí, de repente, é como se fosse uma dança de maçã, assim, né? Misturada com Xangô e aí, nossa, só a mesma coisa que eu vejo lá na casa da minha tia. É o mesmo cenário, né? Que a gente... Então, assim, como o corpo conversa com a nossa ancestralidade, como a dança, ela traz, né? É tudo muito novo. Então, assim, eu sou cantora, mas aí eu fazendo teatro, e dentro do que eu mais gostei foi a dança, e aí de repente vem a dança, e aí de repente, com todas as limitações, começa a passar por várias coisas, assim, do coração, né? De pôr para fora, de entender, não sei. Vou ficar filosofando, eu acho. Mas é muito isso, sabe? De é, diagonais, isso mesmo. E nessas diagonais a gente, né, aquela coisa assim do Machado de Xangô, e aí de repente tem aquela outra coisa também de ser devagar e sentir as mãos, e aí de repente você olha e fala, nossa, mas é uma dança de Nanã, isso daqui tá parecendo também Iemanjá. De repente é tudo, tá tudo, tá tudo aqui, né? Muito das coisas de poder estar livre. Eu acho que é muito gostoso quando a gente pode só ser livre, não precisa ficar, né, que vocês estão falando da repetição, mas, por exemplo, eu gosto muito do livre, sabe? Eu acho que a gente podia só dançar livre, assim, só fazer tudo livre, sem ter que alguma coisa. Mas é isso. Obrigada. Obrigada a você, deu uma aula. Tem várias coisas aqui. Tem um monte de coisa. Posso dar umas respostas? Posso falar uns negocinhos que eu acho que pode depois criar? Priscila, convido você. Eu acho que, eu não sei, Bel talvez já deva até ter passado, né, Bel? Mas, enfim, repito aqui de novo. Não sei se você conhece a Sansa Croma, você já falou para elas da Cia Sansa Croma? Acho que é legal para você. Já falei. E a Gal Martins também tem um grupo da Zona Guibara, né? Que inclusive por Facebook acabaram de estrear o espetáculo agora também, que é um grupo de mulheres pretas gordas e periféricas, como diz Gal Martins. Então, ela já vai abrindo todo esse canal aí de um corpo negro, preto,
feminino e gordo que dança. Que eu acho que dentro do que você está falando aí tem várias coisas interessantes. E aí, outro dia, como eu falei, eu estava outro dia falando sobre esse assunto, né, mas numa outra perspectiva, numa mesa, né, conversando sobre essas coisas de mídia, religião, dança, corpo e racismo. E nós conversamos, eu não a conhecia, conheci nesse seminário, que é Iá Nádia, que é uma mãe de santo, aqui da região, aqui onde eu moro, coincidentemente, aqui de João 23. E a gente falando exatamente sobre, eu estava falando sobre essas metáforas, né, que a gente, sobre conhecer, e essa diferença entre a dança dentro das igrejas evangélicas e as danças que aparecem no corpo negro, independente de estarem ou não ligadas às religiosidades, é que eu acho que estão, mesmo não estando dentro das religiosidades, o que tem o evangélico, historicamente, que não cabe agora eu trazer aqui, mas, enfim, ele sempre buscou por liberdade. E a maior referência de liberdade dos evangélicos, no primeiro momento, foi ter acesso à palavra escrita da Bíblia. Porque não era assim os católicos, né? O cristianismo católico, quem tinha acesso à palavra eram só os padres. Então, era aquela referência, a partir de lá que a interpretação do cristianismo era feita. E aí eles trazem uma revolução, os evangélicos, né? Todo histórico, assim, aí tem 1.500 coisas que eu estou pulando aqui, porque não vai caber, mas, enfim. A revolução grande foi quando eles é traduzido, deixa de ser traduzido só para o latim, é traduzido para as línguas originais, né, de cada lugar, e cada um pode, então, ter acesso à palavra. Por isso que a palavra é tão forte entre os evangélicos, a coisa de ler a Bíblia, de estar, por conta de que isso significa liberdade, a liberdade de poder interpretar, enfim. E aí, só que isso vai sendo frustrado no meio do caminho, aí tem várias pessoas que falam disso. E aí, e quando a dança entra no meio dos evangélicos, ela vem também para resgatar essa ideia de liberdade. Ela vem nesse lugar também. Mas também tem as questões pertinentes ali dos conflitos que todo mundo tem. Não estou aqui colocando aqueles, não, mas olhando para isso, né? E aí a grande questão, Priscila, que você trouxe muito bem agora de novo, assim, eu acho, é que quando esse corpo evangélico encontra com as danças negras, que isso tem acontecido, né? Tem escola de samba evangélica, tem a dança de axé evangélica, mas aí tem vários. E tem os evangélicos que vão até a escola de samba, que eu acho que é uma outra postura, que vão ao encontro, tem vieses diferentes aí de colocar. Eu falei assim, aí ele vê essas metáforas. E a Nádia, ela me corrigiu e ela falou uma coisa que você falou assim, ele reconhece a ancestralidade dele. E você falou isso, quando você falou que você começa a mexer a mão e você vê nanã, e você começa, eu não conheço, eu só conheço as relações que eu tenho com as danças de orixá pelas danças mesmo, pela formação que eu tive, né? Eu não sou de religião de matriz africana, mas a minha referência são as danças de orixá. Mas quando você traz isso, que você não está no terreiro, que você está com a Anabel lá, brincando de diagonal, e você reconhece, você se vê dançando a dança do orixá, eu vou trazer aqui as palavras da Iá Nádia, da mãe Nádia, que você reconhece. Isso para mim é ancestralidade. São traços que estão presentes no corpo. Onde você estiver, isso vai, tipo, nossa, esse jeito de mexer está lá, é uma memória que é coletiva também, que a gente traz nas nossas singularidades, que vão mudando, que vão se adaptando, elas não são iguais, não é nada repetir, como bem disse a Maria Amor, você não é fazer igual, não é isso, é se adaptar. Então, você trouxe uma aula aqui, Priscila, né? Esse entendimento que você traz aqui, você e o Paulo vai trazendo, de como... Então, é muito belo isso que você está trazendo, é maravilhoso e rico, né? De como essa ancestralidade é reconhecida na dança e não precisa para nada mesmo. Só a dança dela já te trouxe tudo isso. Só você fazer dança, você trouxe todo esse conhecimento aí, não precisa mais nada. É isso. Que lindeza. Então, o silêncio, e fala do livro, aqui, da Regina Miranda.
chama Corpo, Espaço, Aspectos de uma Geofilosofia do Corpo em Movimento. Regina Miranda. E acho que eu não sei onde está o Letras, 7 letras, a editora. É um livrinho pequeno, mas ela junta Lacan e Laban, né? Principalmente na questão espacial dos nós, né? Porque um nó, para o Lacan já tem um sentido, mas para o Laban tem um sentido de você ter um percurso de movimento que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Como a gente, de modo geral, passa períodos na vida em que você é muito tensa ou muito e faz tudo daquele jeito, ou então num outro período você consegue elaborar e saltar disso para outra maneira, ou porque é um pensamento obsessivo, você consegue, né? Tipo a repetição. Se eu tenho que repetir 30 vezes, eu vou repetir 30 vezes, para conseguir passar para o outro estágio, né? Enfim, é um livro muito legal mesmo. Legal. Sabe que não tem a ver com dança, mas tem a ver com essa questão da repetição. Eu tenho uma resistência a repetir, tanto que eu tenho dificuldade com o ritmo. E eu estou participando do pessoal num grupo de estudos da música do Círculo, e eu quero, e aí eu já identifiquei qual é a questão. Quando eu era criança, eu estudava no colégio de freiras, e eu ficava o dia inteiro. E era uma opressão muito grande, né? Então, na hora do recreio, a gente fugia para debaixo do palco e ficava brincando com as roupas e criando, né? E toda vez que isso acontecia, não sei se sempre, mas muitas vezes a gente foi capturado. E aí a consequência disso era ficar no dia seguinte, na hora do recreio, escrevendo 100 vezes que não devia fugir, devia ficar. E eu escrevi, acho que milhões de vezes, essas 100 vezes, porque valia a pena, sabe? O meu corpo precisava desse momento de liberdade, por mais que eu soubesse a consequência disso, né? Assim como eu era burra em gramática e me obrigavam a ficar em pé em cima da cadeira de castigo, para todo mundo ver a burra. E aí eu descobri que eu era a única que podia olhar pela janela, então eu fiquei muito burra em gramática. Eu podia ver os morros, eu podia ver. Mas tem a ver com essa coisa de corpo, né? De um corpo que, né, católico, apostólico, romano, né? 5 filhos, 4 mulheres, então a gente foi assim, e me colocaram no Opus Dei também, então eu passei por uma série de, sabe, encaixotamentos, e o fato de ter vindo para o Brasil, né, me obrigou assim, ou muda ou morre, porque não dava, era incompatível, né. Então assim, essa coisa da repetição para mim ainda tem uma trava violenta lá. Mas é legal ver do ponto de vista de vocês, né? Dessas experiências corporais, é outra história, né? Quando você se propõe a fazer algo, né? Aí você tem que romper com essas estruturas que estão lá, né? E tem que falar, não, agora eu posso, agora eu vou, né? E a experiência do grupo, por menor que nós sejamos, somos 4, né? Tem sido muito potente e muito incrível. Tem sido, assim, especial. É o terceiro vocacional de dança que eu tô, né? E para mim foram legais outros, mas esse aqui é o que faz sentido. Que bacana, fico muito honrada com essa. Ah, é verdade. Que bom que a gente se encontrou aqui em Atibaia na apresentação das Mulheres Búlgaras, né? Senão não estaria Das aqui. Vozes Búlgaras, é Das Vozes verdade. Búlgaras. É. Se não Que tivesse encontrado, eu não estaria aqui. Olha que coincidência boa. Atibaia que demais. promoveu isso. Pois é. Que, aliás, metade das búlgaras está morando para esse lado. Mas só para eu não perder o fio da meada, porque quando você falou
dessa coisa de ficar presa, de Opus Dei, dessa história toda aprisionada, né, dessa educação de adestramento, que é um adestramento mental também. Eu lembrei, deu um salto e eu lembrei do Marco, falando de quando ele viu uma pessoa fazendo um tipo de butô, de como ele encontrou um sentido ali também. E é interessante, né? Porque a gente fala, a Priscila também colocou em algum momento que a ancestralidade grita no corpo, e tudo isso da gente se reconhecer e tudo isso. E é interessante, né? Me veio muito. Eu tenho uma família, uma parte indígena, uma parte da Espanha, assim, né? E tanto quando eu encontrei esses ritos indígenas, que aquilo, né, pulsou no meu coração, quanto lá na minha infância o pessoal reunia, botava um flamenco, que para mim tudo isso, e eu penso que mesmo quando eu ouço música árabe, ou mesmo quando eu música oriental, coisa chinesa, é engraçado, porque tem algum lugar nesse ancestral, mais lá atrás, que parece que tudo ressoa de alguma maneira. Umas coisas só ressoam mais forte, claro, e até tem um lugar de cultura. Mas de que maneira, né, que ressoa na gente? E aí eu queria que o Marco trouxesse um pouco isso, porque ele teve um caminho longo com essa pesquisa Butô, com essa corporalidade, com essa ancestralidade também afro dele, com esse olhar também de pesquisador, de músico. Queria que você trouxesse um pouquinho disso, Marco, porque é interessante, né? De que maneira que ressoa na gente uma história é, do Japão e que não é mais japonesa, porque a gente vai para um lugar que não é mais daquele lugar só. Sei lá, tô chutando a bola. A primeira vez que me tocou, o Obi fazia tipo uma dança afro, né? Aí, aquele momento me tocou profundo. Eu falei, não, eu vou fazer, porque eu acho que a minha militância, acho que lutar pelo povo negro, acho que aí é por esse caminho, é pela dança, tal. E aí eu fui fazendo a dança, tal, acabei entrando naquela onda que você acaba perdendo um pouco esse fio de começo, né? Você acaba entrando na coisa da dança, a dança, o movimento pelo movimento, o movimento. Mas quando eu vi o Denilton dançar, assim, aí me chamou a atenção de novo, eu tive aquela sensação outra vez, né? Eu falei, olha, é um tipo de dança que eu gostaria de fazer, né? E quando eu fui trabalhar com o Takao, no primeiro dia que eu fui trabalhar com o Takao queria saber a dança que eu trazia no corpo. Ele falou, então dança afro aí para mim, né? Então, todo o meu trabalho com o Takao foi a partir disso, né? Ele estava interessado no que eu trazia no corpo, eu também estava interessado no que ele trazia, então aí ele foi me entortando, segurando, né? Mas foi uma construção, né? E aí era bem diferente, porque às vezes ele ligava para mim, precisava conversar urgente. Eu ia lá na casa dele. Aí tinha que ficar trocando negócio de chuveiro, essas coisas. Pô, o cara tá me escravizando. Mas aí ele fazia comida, né? E ficava conversando, quer dizer. Aí o entendimento com ele se dava de uma outra maneira, não era na aula de ensaio que ele ia transmitindo as ideias dele, né? Era no dia a dia, no fazer, né? E na verdade ele usava a palavra butô só porque era uma coisa assim que era tipo uma chancela comercial, né? Mas ele também não, né? Então aí eu acho hoje assim que nós negros somos muito mais parecidos com japoneses, com índios, do que com os europeus, né? Com toda essa formação eurocêntrica, né? Obrigado. Eu me identifico mais com, eu acho que é mais próximo a maneira como se vê o mundo, as relações no coletivo,
Eu acho que os orientais são muito mais próximos do que nós, negros, né? Então, então é assim, né, que eu vejo, né? É como eu falei no começo, né, que eu pode olhar a minha dança e falar, ele faz Butô e tal, mas não é... É claro que eu fiquei contaminado, mas eu acredito também nessa maneira de produzir, de fazer a dança. Faz sentido para mim, né? Não é algo que é algo que faz sentido, eu não, toda vez que eu vou pensar em alguma coisa, pensar no movimento, alguma coisa, eu sempre penso dessa maneira quando eu estava com o Takao, né? A coisa marcou, né? É assim. Lindo isso, né? Que dança, deixa eu ver que dança que você traz no seu corpo. É, isso me fez lembrar a Inaicira Falcão fez uma entrevista esses dias com uma parceira minha, parceira nossa, né, aqui do Vocacional, a Júlia Monteiro, e ela fez um esquema tipo ensaio, sabe aquele programa, ensaio do Fernando Faro? Ela fez um esquema assim, então fica só a Inaicira falando, e ela conta exatamente isso, que ela foi descobrindo que ela já trazia tudo no corpo dela, né? Foi uma construção. Ela fez Horton, fez todo aquele pessoal, Alvin Ailey, foi fazendo toda uma história de dança moderna para depois ela perceber que, nossa, ela trazia uma história inteira, já a partir das próprias vivências na família, porque eles tinham essa coisa da religiosidade afro e tudo, ela vem da Bahia e tudo, né? Então, você me fez lembrar muito isso, que danças que a gente traz no corpo e quanto que a gente demora para descobrir as danças que estão no nosso corpo, muitas vezes, né? Por conta de uma construção cultural. Hoje em dia eu acho que é bem mais aberto esse caminho. Mas a gente que é um pouquinho mais antigo, assim, cara, tinha muitas coisas para desconstruir até você chegar na dança do seu corpo, né? Eu acho que, assim, até a gente poder se reconhecer, e novamente lembro do que você colocou e que a Paula colocou também, dos evangélicos, de ter uma conexão profunda, né, com a religiosidade afro, com a matriz africana também, mas que também acaba sendo um modo da gente se proteger. A gente faz quantas construções, né, para a gente sobreviver ao olhar do outro, né, aquele olhar que não é o olhar daquela primeira pupila que é o nosso espelho, mas que é um olhar que é um julgamento, que é um negócio que você tem que se enquadrar ali, né, na marcha, sei lá, do sistema, na dança coral do sistema. Mas tem uma coisa muito legal, sabe? Eu sou muito brasileira, né? Eu sou portuguesa, nasci em Portugal, mas eu sou muito mais brasileira que muitos brasileiros. Então, naquela conferência que eu fiz ontem, eu estava conversando com a pessoa que me convidou, e eu tenho visto umas lives incríveis, onde as pessoas reverenciam a ancestralidade de uma forma real, né? Porque eles sentem isso, tanto líderes indígenas como pessoas de matriz africana, né? E eu sinto que isso é verdade, né? Eu sinto que eles estão falando isso. E aí, ontem, eu coloquei os brincos indígenas guaranis e um colar que eu comprei no Quilombo Ivaporunduva, que foi o último lugar onde eu estive e onde eu me reconheci plenamente, sabe? Foi incrível. Tanto que, na hora de ir embora, eu passei mal. Acho que eu não queria sair de lá. Eu passei mal, fisicamente, assim. Terrível. Mas, assim, eu me reconheço nessas ancestralidades. Sabe? Plenamente. Porque me dizem, sabe? Meu corpo sente que é verdade isso. E as coisas que me foram impostas, não sinto que seja verdade. Por isso eu adoro o Brasil. Eu sou uma defensora. O que alguém aqui falou, né, dos fantasmas, os fantasmas, a ancestralidade, eu acho que nesse período ela está aparecendo com muita força, né?
esse nosso diálogo com as nossas histórias e com os nossos fantasmas, né? Como acho que foi um de nós aqui falou, acho que foi o Marco, não sei, eu acho que isso está aparecendo muito forte agora, porque a gente está também tendo que se olhar, né, de alguma outra forma, não sei. Mas não sei, Ana, não sei se você quer encerrar, porque eu estou vendo aqui que né? A gente tem 1 minuto e 20 aqui. Primeiro, antes, porque a Maria já colocou ali que ela não pode estender, eu quero agradecer a todo mundo, a todos vocês, especialmente Marco, Maria e Paula, por se disporem a vir aqui no domingão, né? Obrigada, Com essa gente. Foi muito ideia. lindo, muito bom conversar e ouvir vocês e a gente poder conversar junto. E se cair, eu não sei, se vocês quiserem, a Obrigado a gente vocês. sobe. Foi muito legal. A oportunidade de rever o Marquinhos, encontrar Rever a vocês, Maria, rever a Paula. Paula. Muito legal, obrigada. Hein? Muito bonito o seu óculos, viu, Maria? Ah! O vermelhão. Eu agradeço também, viu, gente? Muito bom. Eu não vou poder ficar também, mas foi ótimo, muito bom estar em contato com o Vocacional, um programa que eu gosto muito. Obrigada. Nossa, a gente que agradece, foi incrível. Cada fala, muito maravilhoso. Obrigado. Obrigada, foi ótimo. Foi ótimo. Muito legais aqui, que a gente já está pensando junto, que a gente já está experimentando.